Caríssimos irmãos e irmãs do Ideal Espírita, boa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Parque Espiritual Monte Alverne. E, como de praxe, no início das nossas palestras no sábado à noite, nós procuramos enfatizar que todas as atividades do Monte Alverne, elas estão retratadas nas mídias sociais, no Instagram, no Facebook e no canal que nós possuímos no YouTube. Então, muito bem-vindos. Hoje nós temos a alegria de receber mais uma vez aqui o nosso irmão Adolfo Cavalcante, sempre Obrigado. Aqui está conosco, abrilhantando as nossas reuniões de sábado à noite. E, para dar início à nossa atividade da noite de hoje, harmonizar os nossos pensamentos, acalentar os nossos corações, nós vamos convidar o nosso irmão Borges para fazer a prece inicial. Irmãos, que as vibrações amorosas deste lugar, que a sinfonia e as notas musicais emitidas na noite de hoje, que as mensagens poéticas cantadas nesta noite alcancem os nossos corações e possamos realmente compreender que Deus está sempre à frente de tudo que nos ocorre. E que nunca, em nenhum momento, nos desampara. E que os benfeitores espirituais estão sempre conosco a cada minuto do nosso dia, da nossa vida. Então, assim, que possamos realmente aproveitar cada momento da divina encarnação, cada dia, cada evento, como lição, como prova, como aprendizado e como oportunidade para harmonizarmos com a grande obra do Pai Maior sobre as bênçãos do Divino Mestre Jesus. Que assim seja. Obrigado ao nosso irmão Borges pela prece inicial. E o tema escolhido hoje pelo nosso irmão Adolfo, ele fala sobre a fé. Tenhamos fé. E a fé é mais do que uma crença cega. É uma convicção racional. É um sentimento inato de confiança em si mesmo e no futuro. É a certeza de que, mesmo diante das dificuldades, existe um propósito maior e um caminho de evolução. A fé espírita impulsiona a ação, o estudo e a busca pelo conhecimento com o objetivo de transformar a si mesmo e ao mundo. Então, com essas palavras iniciais, eu passo a palavra agora para o nosso querido irmão Adolfo Cavalcante, Obrigado. com o tema Tenhamos Fé. Obrigado, irmão, seja bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço o convite sempre, aqui de estar nessa casa abençoada, que os bons espíritos, nossos mentores espirituais, possam nos envolver em um clima de muita paz, muita serenidade, e que possamos
elevar o nosso pensamento e manter a sintonia com o alto, sempre de corações abertos. A mensagem de hoje, especificamente, trata da lição número 44 do livro Fonte Viva, né? Nosso irmão Emmanuel, através da abençoada psicografia de Chico Xavier. Essa lição se intitula Tenhamos Fé. Eu achei bem interessante que é um enfoque um pouco diferente, né? E por isso eu quis trazer aqui a mensagem para a gente refletir nessa noite. E logo no iniciozinho, né, ele sempre separa um trechinho, né, dos evangelhos, uma passagem, né? E essa passagem específica que ele vai tratar é de Jesus, trazido por João, no capítulo 14, versículo 2. Bem trechinho, bem curtinho, e ele diz assim, o mestre Jesus diz assim: vou preparar-vos lugar. Vou preparar-vos lugar. O que o mestre Jesus queria dizer com esse pequeno trecho, né? Essa máxima, né? E em cima disso, Emmanuel desenvolve essa mensagem falando: tenhamos fé, né? E no primeiro parágrafo, então, ele começa a elucidar qual que é essa visão, esse enfoque um pouquinho diferente que ele queria trazer para a gente. Ele diz assim: sabia o mestre que até a construção do reino divino na terra, quantos o acompanhassem viveriam na condição de desajustados. Aqueles que acompanhavam e acompanham o mestre viveriam na condição de desajustados. E Jesus sabia disso. Trabalhando no progresso de todas as criaturas, todavia sem lugar. Não é com aspas. Sem lugar. Adequado aos sublimes ideais que entesouram. E aí a gente já começa a fazer essa ligação, essa reflexão do que o mestre queria dizer com vou preparar-vos lugar. Porque aqueles que o seguiam, vamos fazer um parêntese de uma reflexão. Como que foi a passagem do mestre Jesus àquela época? Como que o mestre foi recebido aqui, né? No plano dos encarnados. É claro que a gente tem que levar em consideração aí 2000 anos de evolução. Mas era uma época de muita selvageria. Muita selvageria mesmo, né? O que valia era a força. A força, o mais forte, sobrepujava o mais fraco e as nações dominavam as outras. E foi exatamente nessa época que Jesus veio, né? Na Judéia, dominada pelo Império Romano. E quando Jesus veio trazer a mensagem, foi extremamente combatido. E todos aqueles que o seguiam eram considerados de fato desajustados. Então Jesus tinha, na sua sabedoria enorme, é claro, né, de um espírito puro, né, consciência da atual situação da humanidade naquela época, né? Então ele sabia que seria perseguido, obviamente, e sabia que aqueles que o seguissem também seriam perseguidos, obviamente, por combater não a pessoa, mas a mensagem do Cristo, a mensagem da Boa Nova. A mensagem da Boa Nova, na essência de Jesus, é o exercício do amor fraternal. Exercício do amor fraternal. Agora, vamos fazer uma reflexão simples.
somos considerados pelo Mestre, na sua sabedoria, óbvio, irmãos. Somos irmãos e devemos nos tratar como irmãos uns dos outros. Agora imagina você dizer para um romano que ele é irmão do judeu. Imagina você dizer para um próprio judeu fariseu que ele é irmão do samaritano. Como você acha que eles reagiriam? Então o Mestre veio trazer isso para nós, a essência do amor fraternal. Somos irmãos e devemos nos amar como irmãos. Ou pelo menos nos respeitar, né? Como irmãos. Né? E você trata o irmão da melhor forma possível. Então, o Mestre foi combatido, extremamente combatido, até a sua crucificação. É claro que Jesus sabia de tudo isso, de antemão, que iria acontecer, obviamente pela sua sabedoria. Mas ele tinha que deixar essa mensagem plantada no coração de todos e aqueles que já tinham uma mínima condição de seguir Jesus. Os mais próximos, os seus discípulos, que também, como nós, irmãos imperfeitos, mas que pelo menos já aceitavam o Cristo. Essa grande diferença dos nossos irmãos apóstolos. Compreendiam a mensagem do Cristo, mas não é, obviamente, aquela compreensão plena. Mas é uma compreensão de que esse é o caminho. O caminho é seguir Jesus. E seguir Jesus naquela época, mais uma vez enfatizando, era ser considerado, o desajustados aqui, eu acho que ele até usou um pouco de eufemismo, né? Era considerado louco. Você vai seguir um pobre carpinteiro que não tem nem aonde morar. Vamos trazer para a nossa realidade, né? A essência, a busca da essência. Será que os valores que eu estou buscando são esses valores que o Cristo trouxe para nós? Né? Mas Jesus queria deixar essa mensagem. Eu vou os deixar lugar, né? Preparar o lugar. Mesmo enquanto está aqui nesse caminho aqui. E eu gostaria de trazer já uma música que é uma reflexão, que se eu não me engano aqui é do Padre Zezinho, que ele diz assim: buscai primeiro. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, 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 aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê.
Não é o servo maior que o Senhor. Aleluia, aleluia. 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 Aleluia, aleluia. Bonita a mensagem, né? Então, de fato, o que você está buscando, né? Buscai primeiro o reino de Deus, né? E demorou para cair a ficha um pouquinho, né? Durante tantos e tantos anos, sem contar o período anterior ao Cristo, muita dificuldade de entender isso. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será dado por acréscimo, não é verdade? E vamos trazer agora para os nossos dias atuais. A gente não pode negar a evolução dos tempos, né, da selvageria que existia antes para o que existe hoje. Uma grande evolução da humanidade em termos de civilização, de direitos. A gente não pode levar essas coisas ainda escabrosas que acontecem na humanidade no dia de hoje como via de regra geral. Não, antigamente essas cenas, vamos dizer assim, de barbaridade eram normal. E hoje não. Hoje já não é mais assim. Existe um Estado de Direito, uma civilização que já avançou bastante. Mas, mesmo assim, essa essência aqui do ensinamento de Jesus, de chamar, buscar, obrigado, querido, as coisas de Deus, ainda é muito adormecida. É muito adormecida ainda, na maioria da humanidade. Né? Enquanto encarnados na Terra, nós nos esquecemos disso. O que realmente importa é essa questão. Qual o objetivo de estarmos aqui, encarnados? E aí, mais ainda, quais os valores que importam? O que realmente importa, o que realmente tem valor, não é? O que realmente importa, o que realmente tem valor. E aí a gente realmente ainda olha assim para a grande massa, vamos dizer assim, da humanidade e percebe que ainda existe muita imaturidade nesse sentido. Uma humanidade ainda muito materialista, com valores ainda invertidos, né? O valor ainda que vale muito, vamos dizer assim, dos grandes heróis da humanidade, ou grandes ídolos, vamos dizer assim, da humanidade, são irmãos ainda extremamente prejudicados na sua personalidade. Então, aqueles ídolos que a gente pode ver aí, grandes figuras, né, do cinema, da televisão, grandes heróis, né, infelizmente, né, aqueles que são seguidos, né, os seguidores que tem lá no Instagram e hoje das mídias sociais, a gente precisa ter consciência do que existe hoje em meios de comunicação. E a gente observa ainda muita imaturidade nesse sentido, né? O que é veiculado ainda é considerado como um grande valor, ou meta, ou ídolo a ser seguido ainda, né? Valores como bens materiais, infelizmente. Infelizmente, posse material, poder, são buscas, são as maiores buscas. Infelizmente, né? Na grande massa da humanidade. Em detrimento do que realmente é importante, dos valores morais que realmente são importantes. Não é? O que realmente é importante. A mensagem do Cristo de renovação interior, transformação,
mudança do comportamento moral em busca do meu aperfeiçoamento moral e intelectual, em busca do meu aperfeiçoamento dos sentimentos, não é? Então eu gostaria de trazer agora mais uma música desse chamado, que simboliza um pouco desse chamado do Cristo, que chama-se Aos Pés do Monte, de Tim Vanessa. Sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Bem bonito, né? Aos pés do monte, atendendo o chamado do Cristo, né? Como os nossos, os primeiros mártires, né, do cristianismo fizeram. Aquela época era mais difícil, né? Um pouquinho mais difícil, né? Que você tinha que doar sua vida, né? A fé ali era demonstrada, era cobrado caro. Mas com certeza eles já compreendiam esse lugar que o Cristo estava trazendo, né? Hoje em dia já está um pouco mais fácil, né? A gente tem que abrir mão um pouco mais só do nosso egoísmo, entender que é nesse chamado do Cristo, né, das coisas que o Cristo preparou, né, que a gente tem a oportunidade, vamos dizer assim, de trabalhar na seara de Jesus, na vinha do mestre, o que ele quer é que a gente dedique o nosso tempo, né, o maior, vamos dizer assim, bem que a gente tem, o nosso tempo, dedicar o nosso tempo no trabalho do bem, da vinha do Cristo, né? Então, enquanto você está ali, naquele trabalho do bem, você está trabalhando essa transformação, não é? Na busca desses valores. Então, quando eu estou ali me dedicando nesse esforço, né, de dedicar o meu tempo, de compreender que eu não tenho que estar correndo atrás de dinheiro, ou de posses, ou de fama,
né? Eu tenho que dedicar o meu tempo, na verdade, no trabalho da seara do mestre, porque esse trabalho vai fazer bem para mim, porque eu vou começar a burilar esses sentimentos que eu carrego dentro de mim e vou encontrar essa paz do mestre, né? A paz do mestre Jesus, que nada mais é do que esse trabalho do bem. Isso vai me preencher, vai me encher. E o que a gente vê hoje em dia, na maioria da humanidade que não está ainda nessa busca, ou não atendeu, né, esse buscar primeiro, é um vazio. É um profundo vazio que tenta ser preenchido com alcoolismo, drogas, não é? Com luxúria. Então é uma busca atrás desses vícios, né, que são verdadeiros entorpecentes da criatura, porque o vazio é imenso. É imenso o vazio. Porque se você não buscou a sua transformação moral, entender os seus sentimentos, né, desenvolver o sentimento de amor, o vazio é avassalador. E esses, né, entorpecentes, vamos dizer assim, eles são anestesiadores somente. Somente anestesiadores. Porque depois vem um rebote que é pior ainda. Pior ainda. É só você observar esses irmãos que, infelizmente, caíram de fato na garra do vício. Né? A situação realmente lastimável. Né? Eu tenho a oportunidade de fazer um trabalho na rua, né, e observar de perto a situação. Né? E não tem nada mais triste do que ver um verdadeiro farrapo humano. Um farrapo humano. Os irmãos que, infelizmente, se enveredam por esse caminho da droga. É muito triste mesmo, né? A sarjeta é muito triste. Mas a gente foi estudar isso, né? Lá no fundo vem esse vazio, a falta, né? A falta de preencher com esses valores. Né? Por isso a importância do buscar primeiro o reino de Deus. E aí eu gostaria de trazer, né, uma passagem do livro Lindos Casos de Chico Xavier, quando muitos aqui devem conhecer. O Chico, ele iniciou os trabalhos, né, e no início dos trabalhos dele, tinha poucos irmãos que o ajudavam, né? Então ele se viu numa situação, numa determinada época da sua vida, que eram uns 3 ou 4 irmãos que o ajudavam, e infelizmente eles, por outros chamados da vida, um teve que sair e ir para outra cidade, né? E outros tiveram, né, o seu tempo tomado. E ele se viu completamente sozinho, né? Então ele ficou triste nessa situação. Mas o Emmanuel apareceu para ele, né, e falou: Chico, você tem que continuar. Vem para a reunião, para o centro, abre o centro, mesmo se não aparecer ninguém. E você lê o Evangelho em voz alta. Porque tem muitos espíritos desencarnados que vêm aqui. Mesmo se não tiver irmão encarnado, vêm os irmãos desencarnados. Então eles estão esperando. Né? Então Chico ficou 2 anos, ele ia e fazia esse trabalho, né, durante 2 anos. Esse é um exemplo realmente de perseverança, assim, muito bonito, né, para a gente acompanhar. E eu gostaria de cantar uma música em homenagem ao nosso irmão, chamada Irmão Chico. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele,
seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Gente, se empreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, a mão do amor. Não ia ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir os seus conselhos vai se iluminar. Quando acusado usou amor, caluniado usou perdão. Quando traído usou a luz do coração. Quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Esse é um exemplo realmente de perseverança, né, para a gente acompanhar e seguir, né, Chico Xavier. Existem muitos exemplos anônimos, né, de espíritos missionários e de um amor imenso, né, que vieram à humanidade dar o seu testemunho e o trabalho na vinha. Muitos. Mas Chico era uma figura pública. E aí tem um agravante, né? Porque ele vem trazer a mensagem, e aquele que vem trazer a mensagem, o que acontece? O que aconteceu com Jesus, né? É muito difícil. É um bombardeio, né? Não é, Renatinho? É um bombardeio. É muito difícil levar a mensagem. Por isso a necessidade de uma fibra moral para suportar esses ataques constantes dos irmãos que infelizmente ainda não querem a luz, né? Então ele era um exemplo, Chico Xavier, de perseverança e fibra moral. E eu gostaria de trazer aqui mais um pequeno trecho, me permitam a leitura, meus irmãos, do livro Na Próxima Dimensão, que relata um pequeno trecho aqui do desenlace de Chico Xavier. Ele diz assim, separei só alguns trechinhos. Perfumada aragem começou a soprar, balsamizando o ambiente. De onde será que provinha aquele suave perfume que aos poucos se intensificava, impregnando-nos o corpo espiritual? Tínhamos a impressão de que, caindo de estrelas resplandecentes, aquele orvalho celeste constituído de diminutos flocos luminosos antecediam o momento em que o espírito Chico Xavier seria conduzido à inota região da vida sem fim. Gradativamente, 5 entidades foram se fazendo visíveis para nós. Os 5 espíritos, que não posso lhes dizer que tinham assumido forma propriamente humana, foram sendo identificados por nós como Bezerra de Menezes, Emmanuel, Eurípides Barçanufo, Veneranda e Celina. Veneranda e especialmente Celina nos pareciam anjos alados. Uma luz indescritível, descendo por aquele leque iluminado que ligava a terra ao infinito, a faixa luz que ali se instalara logo após ter sido armado o velório no grupo espírita da prece. Uma luz que para mim era muito superior à luz do próprio sol e que me acionava a memória para a lembrança da visão que Paulo teve do Cristo às portas de Damasco. Repetiu com indefinível ternura. Aquela luz que se humanizava parcialmente para que pudéssemos vê-la, estreitou Chico Xavier ao peito e depositou-lhe um ósculo santo na fronte
e em seguida partiu, levando-o consigo. Esse é o lugar, não é isso? Do Cristo que ele está falando. Esse é o lugar, né? O Cristo vai receber, né? É claro que um irmão com a envergadura de Chico Xavier ia ser recebido, né, por irmãos de elevação semelhante, né, e que nos inspira a seguirmos os seus passos. Essa, na verdade, é a mensagem, né? Seguir os passos do Mestre, como Chico Xavier fez. E aí eu queria trazer uma música que eu não tive a felicidade de conhecer Chico Xavier pessoalmente, nem em corpo físico, mas vários irmãos tiveram essa oportunidade, né? E eu tive a oportunidade de ter com esses irmãos, e eles nos traziam, né, algumas confidências do Chico. E o Chico, uma das músicas que ele gostava demais era essa daqui, chamada Por um Minuto Apenas. Por um minuto apenas, distribui a alegria com quem sofre sozinho a dor de cada dia. Por um minuto apenas, abre o teu coração, estendendo ao faminto pedaços do teu pão. Dispõe de tuas vestes, agasalhando os nus, por um minuto apenas, em nome de Jesus. Por um minuto apenas, fala a palavra boa, que esclarece e ilumina, encoraja e abençoa. Por um minuto apenas, sem pensar em revide, ante qualquer ofensa, perdoa quem te agride. Se te sentes cansado nesta estrada distante, por um minuto apenas, leva esta cruz adiante, então perceberás, vencendo as próprias penas, quanto foste feliz. Em um minuto apenas, por um minuto apenas, distribui a alegria com quem sofre sozinho a dor de cada dia. Por um minuto apenas, abre o teu coração, estendendo ao faminto pedaços do teu pão. Por um minuto apenas, em um minuto apenas, por um minuto apenas, em um minuto apenas. Se você for olhar assim com a letra da música, né? É só seguir isso aqui. Não é que ele está falando aqui, né? Em um minuto apenas, né? Consola a dor daquele que sofre, leva a alegria
abre o seu coração, né? Um pedaço de pão ao faminto, uma roupa para aquele que está nu, né? Leva a palavra boa, né? De conforto, né? De esperança, de luz, de carinho, né? Para você abençoar aquele irmão que está naquele momento de depressão, né? Perdoa a ofensa daquele que te agride, né? Se te sente cansado, né? Segue mais um pouquinho. E eu achei interessante isso aqui. Perceberás, ao vencer as próprias penas, como você foi feliz, né? Fazer essa pequena reflexão, que às vezes o nosso sofrimento parece que é um mundo, né? Uma coisa. Vai adiante, caminha, persevera e deixa aquele momento passar, porque tudo passa, né? E você vai perceber como você foi feliz, né? Porque muitos sofrem muito, muito mais, né? Ter essa visão, né? Dilatada, né? Então aqui são muitos ensinamentos, né? Que ele traz aqui. E também eu gostaria de trazer uma música, né, que chama-se Um Refrão para Sua Alma. Essa música também é uma música de consolação, que tem a ver com esse lugar que o Cristo está preparando. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo, e enquanto você chora, aproveita para orar. Porque quem chora para Deus é consolado, é bem-aventurado, e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as suas lágrimas. Então desabafa e deixa Ele te abraçar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão para sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão para sua alma. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira. O seu lar não é aqui. Lá no céu um dia tudo se encaixa, e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro, e por toda a tua espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão para sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão para sua alma. Na nossa jornada aqui na Terra, né, enquanto encarnados neste planeta ainda de provas e expiações, nós vamos sofrer as vicissitudes, né, do estágio evolutivo em que o planeta se encontra. Portanto, a gente precisa ter esse refrigério, né, de ter essa consolação. E a doutrina espírita é essencialmente esclarecedora e consoladora, porque ela nos mostra que estes momentos em que nós estamos vivendo aqui são momentos passageiros,
momentos passageiros, e nós temos a vida futura, a vida imortal do Espírito que segue a sua caminhada, né? E por mais intensa que possa lhe parecer a sua dor, ela é passageira. E a doutrina nos convida, né, a estudarmos, né, estes princípios básicos que nos trazem a justiça divina, a lei de justiça, amor e caridade, porque nós sabemos que tudo que nos acontece não é por acaso. Esta é a essência, a questão da justiça. Aquilo que nos acontece tem uma razão de ser, tem um motivo para que aquilo esteja acontecendo, aquele sofrimento que você venha a estar passando. Aquilo ali pode ser-lhe uma prova ou uma expiação de alguma coisa do passado que você precisa resolver. E a consciência que a doutrina nos traz é que nós planejamos a nossa encarnação com essas vicissitudes ou provas que vão acontecer no nosso dia a dia para o nosso burilamento, para o nosso aperfeiçoamento. E que Deus não coloca uma prova superior àquilo que você pode suportar. Então, aquilo que está lhe acontecendo, você tem forças para vencer, não é? Para sair daquele momento. Acredite, tenha fé que aquilo ali está dentro das suas possibilidades. E isso é maravilhoso, não é? Isso é maravilhoso. Confiança em Deus. Saber que aquele sofrimento, aquela dor que você esteja passando, está dentro das suas possibilidades de força para vencer. Isso é Deus, né? Compreender isso, esse ensinamento, né, que nos vislumbra esse momento que nós estamos vivendo. Mais uma passagem aqui do livro Fonte Viva, né, que Emmanuel nos traz, né, nos lembrando daquilo que os seguidores do Cristo vão ser muitas vezes julgados. E ele coloca assim, é bem interessante. Se exercita a humildade, é tido como covarde. Se adota uma vida simples, é acusado pelo delito de relaxamento. Se busca ser bondoso, é categorizado como tolo. Se trabalha devotado, é interpretado como vaidoso. Apesar de semelhantes conflitos, porém, prossigamos agindo e servindo em nome de Jesus. Mas é uma grande verdade aqui que ele está trazendo aqui, não é? Então, esse julgamento ainda que vai existir, quando você se propõe, né, a exercer aqui, essas virtudes, são verdadeiras virtudes, você é taxado desta forma, né? O bondoso é bobo, ele é bobo, né? Está ajudando os outros, está perdendo tempo, né? É tratado assim. Então é preciso perseverar, né, diante desse, infelizmente, essa inversão de valores que ainda se vê, né, na humanidade, né, hoje em dia. Nós vamos transformar isso no futuro, mas hoje, infelizmente, é essa a visão, né, é uma visão distorcida ainda. E eu gostaria de trazer uma música que se intitula A Barca, também muito bonita, que é um chamado também, né, do Cristo.
te abeiraste da praia, não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho, Senhor. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço que a outros descanse, amor que almejas seguir te amando, Senhor. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo, que assim me chamas, Senhor. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Junto a ti buscarei outro mar. Esse aqui é o chamado do Mestre Jesus, não é? Nos convidando aqui desde a época dos apóstolos. Mas, na verdade, Jesus, como governador do planeta, nos chama desde o início, né? Do planeta Terra, que Ele ajudou a construir, né? Esse paraíso que nós vivemos aqui, e enviou todos aqueles missionários antes do Cristo e depois do Cristo. Ele sempre como governador do planeta, né? Controlando e ajudando esses nossos irmãos.
E para finalizar, né, eu gostaria de cantar uma música também muito bonita do nosso irmão Jean Charles, né, da época trabalhadora aqui da Seara, que chama-se Coragem e Fé. Quero ter coragem e fé em toda dor, em todo mal que acontecer comigo. Sabe a luz de eterno amor que vem de Deus e o consolo de tão grande amigo. Sei que vem provar minha fé, se confio na tua vontade, se me manterei de pé, mesmo até após a grande tempestade. O que semear aqui por toda a minha vida, colherei na vida do Espírito, frutos de coragem e fé. Ante o medo e a fraqueza, provirão de teu amor perfeito. Se um dia sucumbir, vou querer levantar e seguir a caminhada firme em tua mão. E quando forte estiver e alguém vier perguntar, é Cristo em minha alma, corpo e coração. O que semear aqui por toda a minha vida, colherei na vida do Espírito, frutos de coragem e fé. Ante o medo e a fraqueza, provirão de teu amor perfeito. Se um dia sucumbir, vou querer levantar e seguir a caminhada firme em tua mão. E quando forte estiver e alguém vier perguntar, é Cristo em minha alma, corpo e coração. Boa noite, meus irmãos. Caro irmão Adolfo, muito obrigado pela mensagem da noite de hoje, esses momentos de paz, de reflexão, que nos permitiram esse contato com a espiritualidade de luz. Muito obrigado, irmão, que possamos contar com a sua presença em outras oportunidades em nossa casa. Bom, vamos passar agora à nossa próxima atividade, que é o nosso passe magnético. Então, nós convidamos inicialmente os nossos irmãos médios da casa, né, para nos auxiliar lá na Câmara de Passe. E podem aguardar aqui, que serão chamados para adentrarem a Câmara. E, ao final, aqueles que desejarem aguardar um pouquinho, nós vamos fazer um encerramento lá dentro da Câmara de Passe, tá? Então, todos nós vamos retornar e lá nós vamos fazer a nossa prece de encerramento da nossa atividade da noite de hoje. Muito obrigado pela presença de todos. Convidamos, então, inicialmente os nossos irmãos médios para passarem à Câmara de Passe.